Nós vamos conversar com o seu Jansen Penha, ele que é técnico em agropecuária e corretor de imóveis. É também presidente do Partido Democracia Cristã e candidato a deputado federal. Penha, seja bem-vindo à TV Ágape. Né? Vamos começar o nosso bate-papo perguntando por que você é candidato a deputado federal? Boa tarde a todos, eu sou Jansen Penha, candidato a deputado federal. Quero dizer que me sinto honrado de estar aqui participando dessa entrevista, Casanova, e sendo entrevistado por você. Então, por que sou candidato? Eu já venho militando na política há mais de 30 anos e aqui em Bacabal passei por vários partidos onde já tentei sair candidato a prefeito 5 vezes. E dessas 5 vezes, 4 vezes me foi negado. E no Democracia Cristã, graças a Deus, com o finado, falecido Totó Martins, ele me concedeu o direito de sair candidato a prefeito de Bacabal nessa eleição passada. Mas também eu já concorri à eleição para deputado federal em outras épocas. Inclusive, em 2006, eu fui o segundo mais votado dos candidatos que tinha na época. E hoje a gente sente a necessidade de se candidatar por conta de mais de 80% da população brasileira não acredita nos partidos políticos e mais de 90% não acreditam nos políticos. Então, o nosso slogan é o Maranhão levado a sério e seu povo respeitado. Nós temos um perfil, né, que nós vivimos com ele já desde quando eu iniciei. Eu sempre me mantive na mesma linha de pensamento, nunca mudei. E eu acredito que ainda não ganhei eleição porque talvez ainda não tenha chegado a hora, mas é a hora do povo brasileiro, a hora do povo do Maranhão a mudar essa história que está aí, dando uma oportunidade para mim, para poder mostrar que sou capaz de fazer aquilo que as pessoas gostariam que um deputado fizesse. Bom, o senhor fala aí de descrédito da classe política, né? Sim. O que o senhor acha que pode ser feito para combater, para que o povo possa realmente voltar a acreditar nos seus representantes? Eu acho que começa pela representatividade. Pela representatividade. Qual é a dificuldade que um pequeno candidato tem? Aí que eu falo, já por mim falo por outros, né? É a questão de recurso financeiro. Enquanto um pequeno tem dificuldade de se candidatar, de se locomover, muito embora ele tendo boas propostas, ele tem dificuldade porque o próprio povo, em boa parte da sociedade, diz: ele é um candidato muito bom, mas não ganha porque não tem dinheiro. Né? Então, o que eu faço alerta e quero fazer aqui é para dizer o seguinte: quando a pessoa ganha a eleição, ele vai administrar o dinheiro dele como candidato ou administrar o dinheiro do povo? Essa é a diferença que tem que ter. Né? Por que eles fazem as coisas antes da eleição para ganhar o voto e depois que ganham não faz mais? Então, eles aplicam os recursos deles em pré-campanha ou em campanha e aí conseguem fazer muita coisa e depois que ganham a eleição eles vão simplesmente tirar, enquanto que nós fazemos o contrário. O que nós queremos não é gastar o nosso dinheiro, eu vender meus bens, minhas coisas para me ganhar a eleição. Eu quero administrar o recurso do povo brasileiro, do povo do nosso estado, porque é assim que o político tem que fazer. Muito bom. Agora vamos falar de trabalho. Né? O senhor é um técnico em agropecuária, conhece a realidade do homem do campo, conhece também a realidade do trabalhador da cidade. Sim. Né? E eu gostaria que o senhor falasse aí como é que o senhor pretende criar uma política de geração de emprego e renda, já que essas políticas passam necessariamente pelos poderes executivos dos municípios e dos estados? Pois é, eu tenho na minha convicção o seguinte, que olhando lá para trás, a gente vê sempre falar assim, por exemplo, o Bill Gates, vamos citar aqui um exemplo de um cara mais rico do mundo, se não for, ainda não é mais agora não, já perdeu a patente, mas um dos caras mais ricos do mundo. Para ele conseguir fazer o que ele precisou fazer, para ele ser um dos caras mais ricos do mundo, o pai dele emprestou para ele $100. E ele é um dos caras mais ricos do mundo. Então ninguém melhora de vida só porque é um bom profissional, porque é um bom profissional, não é só por isso. Ele precisa de dinheiro. Então o que eu penso, já venho trabalhando com o projeto há muitos anos, acompanhando. Tu acredita que eu já tive cliente que deixou de receber um projeto porque não tinha dinheiro para pagar uma conta de energia de R$100? Só para te ter uma ideia. Então, qual é o meu projeto que eu tenho básico para isso? É a questão de trabalho. É que nós tenhamos uma linha de crédito e essa linha de crédito ela vai ajudar a pessoa que já tem uma atividade ou mesmo que tenha deixado de ter atividade porque perdeu o poder aquisitivo,
e que ele tenha débito em outras instituições financeiras e que esse programa, que ainda não existe, esse programa ele possa absorver aquele débito que a pessoa tem lá naquele local, trazer para esse programa e aí ele, além de ser absolvido esse débito dele nesse programa, ele ainda tenha condições ainda de ter recursos para ele trocar o próprio negócio dele. Ou seja, o que acontece no dia de hoje? A pessoa recebe um dinheiro ali para pagar outro ali. E aí nunca sai do aperreio, entendeu? E esse nosso projeto é um projeto que seja captado esse débito, venha para cá para esse programa, que eu quero chamar isso de programa, e aí ele tenha um tempo de 10 a 15 anos para pagar essa dívida, mas que ele não tenha mais aquela obrigação de ter que estar pegando aqui para tapar ali. Então, se você for fazer uma análise, você vai ver que a maioria das pessoas está nessa situação. Então, esse é um dos grandes projetos. Isso tanto para a cidade como para o campo. O nosso projeto vai abranger essas duas áreas. Muito bom. Agora nós vamos falar de acessibilidade. Quando se fala em acessibilidade, a gente pensa logo nas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Sim. Né? Além de idosos, mulheres grávidas e também as pessoas, dando um sentido mais amplo, as pessoas precisam ter acessibilidade a políticas públicas e serviços públicos. Né? Então isso engloba toda a comunidade brasileira. Né? E quais são suas propostas para que as pessoas tenham acesso a essas políticas públicas, sejam elas pessoas com deficiência ou não? Bom, muito boa essa pergunta, muito interessante. Inclusive eu já venho debatendo isso há muito tempo. Eu fiz parte do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Maranhão de 2003 a 2017. Por conta das minhas indagações, aí me tiraram de lá, mas até hoje o pessoal sente a minha falta lá. Então, a questão do acesso. Não tem o programa Luz para Todos? Minha Casa Minha Vida e muitos outros programas, Água para Todos, tudo isso a gente já viu passar. Onde é que está o programa Acesso para Todos? Não tem esse programa. Entendeu? Nós temos, e nós trazemos um exemplo aqui para dentro da nossa casa, nós temos comunidades a 5 quilômetros que no inverno você não chega. Né? Se você for para São Luís Gonzaga, e aí eu cito aqui São Luís Gonzaga, porque sou filho de São Luís Gonzaga, e São Luís Gonzaga com mais de 160 anos, ainda hoje tem lugar que você não chega todo ano. Né? Então eu acredito que se nós trabalharmos a questão do acesso, porque quando eu digo acesso, é abrir caminho. Aí vai chegar a educação, vai chegar a merenda escolar, vai chegar a energia, vai chegar tudo que a pessoa precisa, inclusive até a saúde, que às vezes uma ambulância não pode entrar num determinado local porque não tem acesso para chegar lá. Entendeu? Então esse programa Acesso para Todos é um projeto nosso que nós vamos ter esse compromisso de defender lá na Câmara Federal. Okay. Então, gente, Jansen, a gente percebeu que você é um homem que tem muitas ideias, muitas propostas. Eu gostaria que o senhor falasse uma proposta básica, que o senhor está pautada a sua campanha e que você deve pautar o seu mandato de deputado federal. É interessante também. Diante de tantos e tantos, por exemplo, nós tem uma proposta minha que eu quero colocar lá no Congresso Nacional também, é a questão de você ter uma central de segurança pública, que seja um projeto de lei, não que seja apenas uma mera vontade de um gestor público. Não, nós queremos colocar isso em lei para que tenhamos uma central de segurança pública aonde você possa agregar ali o SAMU, que você possa agregar o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, também a Guarda Municipal, entendeu? Todo mundo ali junto para fazer o gerenciamento dessas atividades. Esse é um grande projeto, mas que seja de lei. A outra coisa é fazer cumprir essa questão do lixo, né, que está por toda parte. Às vezes a gente vai num supermercado desse e você compra lá e vem uma sacola. Você vai comprar uma cibalena e vem uma sacola. Está errado, não era para levar a pessoa levar uma sacola para casa com uma cibalena. Aquelas sacolinhas, elas são tão fininhas que aquilo ali esfarela, mas os peixinhos pequenos vão comer, vão adoecer os peixes. Então a gente tem que trabalhar essa questão aí. Mas a nossa questão principal, Casa Nova, ela está relacionada à saúde. Por que eu estou falando isso? O principal projeto meu, apesar de eu ser técnico agropecuário e defender todas essas outras causas, e dizer que eu estou indo para lá para defender os projetos que sejam para o povo brasileiro, eu estou indo para lá para isso, para defender os projetos que sejam para defender o povo brasileiro. Mas a questão de saúde, para mim, é o ponto principal. Por que eu digo isso?
Basta a gente ir nos hospitais que a gente vê. Há poucos dias eu estive lá no Hospital do Câncer, lá em São Luís. É uma tristeza. Nós temos que cuidar da saúde do nosso povo para evitar que ele adoeça e chegue ao ponto que nós vamos chegar. Entendeu? Trabalhar a questão da saúde preventiva. Esse é um projeto nosso e olha que eu não sou médico. Mas eu entendo que nós temos que cuidar da saúde da pessoa para evitar que ele chegue lá nesse ponto. Direcionando recursos para essas áreas para que o atendimento possa ser melhorado. Então, minha prioridade número 1, apesar de ter todos esses projetos, é a saúde das pessoas. Muito bom. Então, nós ouvimos as propostas de Jansen Penha, ele que é candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã. Nós queremos agradecer a sua participação no nosso quadro Eleições 2022 e deixar você à vontade para deixar a sua mensagem ao povo maranhense. Eu que agradeço. Meus amigos e amigas do Estado do Maranhão, eu sou Jansen Penha, candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã. O meu número é 2728, muito fácil. E eu tenho sempre dito, o Maranhão precisa ser levado a sério e seu povo precisa ser respeitado. É com esse propósito que eu estarei indo para a Câmara Federal para defender você, defender os seus projetos. Às vezes as pessoas dizem assim, Casanova, mas ele chegar lá vai ser igual aos outros. Rapaz, me dê uma oportunidade, pelo amor de Deus, para me mostrar que eu posso ser diferente. Como é que as pessoas vão achar que eu sou igual aos outros se não me dão uma oportunidade? Então eu agradeço a vocês pelo espaço. Eu quero pedir aqui a Deus nesse momento assim, que ilumine vocês, que essa TV cresça, entendeu? E que a sociedade de Bacabal, principalmente, que é o lugar que a gente vive, a nossa região do Médio Mearim, reconheça esse valor que eu tenho, que é defender as causas que realmente interessam o povo brasileiro. Ok. Então, nós conversamos com o Jansen Penha no quadro Eleições 2022 aqui na TV Ágape. Um jeito novo de fazer jornalismo para fortalecer a democracia.